Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Joana, trazendo para vocês a orientação do livro APS do terceiro ano, das páginas 141 até a 149. Essas páginas estão no cronograma da semana de 13 a 17 de setembro, tá bom? Vamos lá, começando então na página 141. Onde a gente vai falar sobre problemas ambientais. Aqui, na página 141, vocês têm um pedacinho aqui, de texto, falando aí de como que os grupos humanos transformam as paisagens, A gente já estava falando um pouquinho sobre transformação de paisagem, agora a gente vai falar sobre os problemas ambientais, que mudam um pouquinho tudo que a gente vê por aí. Vocês têm aqui, 3 imagens, e vocês têm letra A, B e C. Letra A, poluição sonora. Letra B, poluição da água. E letra C, poluição do ar. Vocês vão colocar dentro de cada quadradinho se é letra A, B ou C. Então, vocês vão identificar se esse daqui e esse daqui se referem à poluição sonora, da água ou do ar. E aqui vocês têm 2 perguntinhas, E as duas são as duas são de resposta. A primeira é de resposta pessoal e a segunda também é pessoal, porque vocês têm que formar uma frase com essas 3 palavrinhas aqui, tá bom? Vamos para a página 142. Ele vai começar a tratar para nós dos tipos de poluição que a gente encontra por aí. Ele fala um pouquinho sobre a poluição da água, e aqui a gente tem uma foto bem triste, de um lago com os peixes todos mortos aqui, Peixes mortos na Lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio de Janeiro. Essa foto é de 2015. Tal como nós, seres humanos, os peixes dependem da água, E eles dependem de uma água limpa. Aí o ser humano, inconsciente, joga a sujeira no rio e aí causa a morte dos seres que vivem lá. Do lado da foto, vocês têm um quadrinho com consequências e soluções para este problema. Leiam com atenção. Aí a gente vai falar sobre poluição do ar, que também é uma coisa bastante triste, A gente tem aí um ar sempre sujo, ataca a rinite de todo mundo, as crianças ficam muito tempo com resfriado, bronquite, desculpa. E aí, quando fica muito tempo sem chover, essa poluição do ar se agrava, porque é a chuva que dá uma limpadinha no ar, A gente passou por um tempo aí, está passando por um tempo de estiagem, e a gente percebe o ar bastante sujo. E essa poluição do ar normalmente é causada pela fumaça que é liberada pelos automóveis. A gente tem aqui, um caminhão lançando fumaça na cidade de Sertãozinho, tá bom? E aqui também a gente tem um quadro com as consequências e as soluções para o problema da poluição do ar. Vamos lá então para a página 143. Na página 143, nós vamos falar sobre 2 outros tipos de poluição. A poluição visual e a poluição sonora. A poluição visual é aquela que ataca os nossos olhos. É aquela que onde você olha você vê muita informação, muita cor, No caso aqui, eles trouxe para vocês uma foto de uma rua de um comércio no Rio de Janeiro. Muito fio, muito cartaz, muita cor, Aí fica um ambiente sujo visualmente, poluído visualmente. Então você podia ver beleza em determinado lugar, mas você não vê por conta da quantidade de informação, de fios, de tudo que você encontra quando você olha para os lados. Novamente, a gente tem aqui um quadrinho com as consequências e as soluções para esse problema. A poluição sonora, que normalmente é causada pelo excesso de veículos, máquinas e indústrias. A poluição sonora é aquela que ataca os nossos ouvidos. No nosso bairro, aqui na nossa comunidade, a gente sofre muito com os vendedores ambulantes, Os vendedores que vêm nos caminhões, nos carros com alto-falante. A gente sofre também com as pessoas que ouvem o som do carro muito alto, chega a tremer a janela da casa da gente, vocês sabem do que eu estou falando. E para as famílias que têm bebezinho em casa, como eu tenho a minha bebê, é muito difícil, Você põe o bebezinho para dormir, vem aquele barulhão, acorda o bebê, assusta o bebê às vezes. Os cachorros ficam todos gritando, Então é bastante complicado essa poluição sonora que a gente encontra aí no nosso bairro, nas ruas, em todo lugar. Aqui, de novo, a gente tem as consequências e as soluções para esse problema. Leiam com atenção. Na página 144, a gente vai falar sobre poluição do solo e poluição do lixo.
A poluição do solo é causada pelo uso de agrotóxico no campo. Então eles usam, os agrotóxicos, que são veneno para matar as pragas e os insetos, mas ela acaba se infiltrando no solo e esse solo já não fica mais tão rico de nutrientes como ele era antes. A gente tem aqui novamente o quadrinho de consequências e soluções. Essa foto aqui é do município de Cristalina, no estado de Goiás. A poluição do lixo, essa a gente vê bastante na nossa comunidade, O lixo jogado em lugares inadequados, de maneira inadequada, mesmo sabendo que no nosso bairro, na nossa cidade, a gente tem a coleta de lixo e inclusive tem a coleta de lixo seletiva. E as pessoas ainda insistem em jogar o lixo em lugares que não são adequados para isso. E é muito triste, porque esse lixo jogado de maneira incorreta atrai barata, atrai rato, e esses bichos acabam chegando até a nossa casa. Então, às vezes, a gente faz tudo certinho, o vizinho do lado não faz, o bicho que vai na casa dele não vai só na casa dele, vai na minha também, Então, a gente precisa que cada um faça a sua parte. Temos novamente aqui o quadrinho de consequências e soluções e temos duas perguntinhas aqui de resposta pessoal. Tá falando sobre o lugar onde você mora, tá bom? Vamos para a página 145. Na página 145, vocês têm algumas imagens de situações certas e erradas relacionadas a grau de luminosidade e barulho. Luminosidade quer dizer a quantidade de luz que chega nos nossos olhos e também o barulho nos nossos ouvidos. Aqui na imagem 1, vocês têm um menino que está bem com uma luz diretamente ligada, diretamente apontada para o rosto dele. Vocês vão colocar uma legenda aqui do que isso está acontecendo, se isso é bom ou se isso é ruim. No número 2, a gente tem um soldador trabalhando, mas aqui ele está usando o equipamento de proteção. Então, vocês vão colocar uma legenda dessa figura. No número 3, um moço, um rapaz fazendo o corte da grama, mas ele está usando o protetor auricular que o protege do barulho que esse aparelho faz. Coloquem a legenda do que está acontecendo. A figura 4, duas pessoas tentando conversar aí, num centro urbano cheio de barulho de buzina, de carro, de ônibus passando. Coloquem na legendinha aqui, o que está acontecendo aqui? Isso é certo ou é errado? E aqui na número 5, nós temos 3 pessoas que trabalham na indústria, são trabalhadores. Só que vocês vão observar que 2 estão usando o protetor auricular, que protege o ouvido do barulho, mas um terceiro não. Então, vocês vão pôr na legenda aqui se isso está certo ou está errado. Na página 146, vocês vão ver um pouquinho sobre os cuidados que vocês podem ter para se prevenir da poluição sonora e da poluição visual. Isso mais direcionado aos trabalhadores de indústria, mas que nós também podemos saber e a gente pode, inclusive, adaptá-los para quando a gente for fazer alguma atividade de muito barulho ou muita luz na nossa casa. Na página 147, nós vamos falar sobre a reciclagem, que seria uma solução hoje para a quantidade excessiva de lixo que nós produzimos. Na nossa cidade, a gente tem a coleta seletiva, está falando dela aqui, o que é a coleta seletiva, que é a separação dos materiais recicláveis. Vocês têm algumas perguntas aqui, todas pessoais para responder, tá bom? Vamos para a página 148, que vai trazer algumas situações para nós sobre o uso adequado do descarte de lixo e também do não desperdício de alguns materiais. Então, nós temos aqui, o consumo de embalagens. Às vezes a gente vai comprar um sapato, mas a gente vai chegar em casa e jogar aquela caixa fora, não vai? Então, na própria loja, você pode falar, olha, eu não vou querer a caixa. Isso é uma maneira de você não levar lixo para sua casa. Aqui está falando da pilha, as pilhas e baterias que precisam ter descarte em local adequado, em posto de coleta, não pode ser junto com outros materiais. Aqui está falando do uso consciente das folhas, sempre dos 2 lados. Eu falo sempre aqui para vocês, usem o caderno de maneira consciente. As folhas vêm das árvores. Cada vez que a gente pula uma folha no caderno e vai para outra sem necessidade, a gente está desperdiçando árvore, que é tão importante para nós. Na figura 4, desperdício de alimento. Se você não vai comer, se você não gosta, não pegue, ou pegue na quantidade que você sabe que você vai conseguir comer, para não ter desperdício de alimento. Aqui no número 5, alguém jogando lixo no lixo, Jogar o lixo nos locais adequados, são na lixeira. No número 6, está falando da coleta seletiva, do que você pode separar para reciclagem. E no número 7 está falando que você, que tem todo esse conhecimento sobre a reciclagem, se você conta para mais 2 pessoas, 2 amigos, 2 parentes, você está aumentando o conhecimento entre as pessoas. Nós somos multiplicadores de conhecimento.
Então, se a gente fala para mais 2 pessoas, são mais 2 pessoas que vão ter bons hábitos relacionados ao lixo, tá bom? Aqui vocês têm mais 2 perguntinhas que são de resposta pessoal. Vamos então para a última página, que é a página 149, que traz 2 reflexões para nós através de 2 tirinhas de jornal. A primeira tirinha está falando sobre o Armandinho, aquele menininho que está sempre acompanhado de um adulto, que é bastante inteligente, faz perguntas muito legais. Então ele está conversando com o pai dele. O pai dele fala para ele assim, ó: que bom que você gostou do presente, filho. No segundo quadrinho ele fala: agora vamos separar o lixo que sobrou da embalagem. E aí ele responde: de que lixo você está falando? Porque olha o que ele fez com a caixinha que veio o carrinho, ele já transformou numa garagem. Então ele está trabalhando o lixo, ele usou o lixo e transformou em brinquedo. Ele está reciclando, reaproveitando, tá bom? Aqui a gente tem uma figura que mostra para nós que antes disso aqui virar essa figura feia e poluída, a gente tinha natureza bonita atrás, né? Como isso é triste. Respondam essas 2 perguntas e acabou a nossa aulinha de hoje, tá bom? Obrigada!